27 de dezembro de 1979. Cabul, Afeganistão. Um líder está cercado dentro de seu próprio palácio enquanto forças militares fecham o cerco. Ele sabe o que está por vir. Não há rotas de fuga, não há espaço para misericórdia e a negociação é impossível. Em poucas horas, ele estará morto. Mas ele não cairá no caos do campo de batalha. Ele será executado sumariamente pelas mesmas tropas que invadem sua nação. Seu corpo será profanado. Sua morte marcará o início de uma era brutal para o povo afegão. Mas quem era esse presidente? Por que o Kremlin decidiu eliminá-lo? A resposta está nos anos de instabilidade que transformaram o país em um barril de pólvora. Na década de 70, o Afeganistão era um território dividido. De um lado, a tradição secular. Do outro, o desejo de modernidade. Potências regionais lutavam por influência enquanto visões opostas sobre o futuro colidiam. A monarquia governava há décadas sob uma estabilidade frágil. Tudo dependia de um equilíbrio delicado entre tribos e interesses externos. Em 1973, esse equilíbrio quebrou. O rei foi derrubado em um golpe sem derramamento de sangue. Mohammed Daoud Khan, primo do monarca, tomou o poder e proclamou a república. A monarquia desapareceu em um instante. Agora, o Afeganistão era controlado por uma elite militar e civil. Daoud Khan tentou mudar tudo. Ele impôs reformas para empurrar o país em direção a políticas sociais progressistas. Ele tentou industrializar a economia e reduzir o poder das autoridades religiosas no governo. Na política externa, ele tentou caminhar sobre uma linha fina entre a União Soviética e o Ocidente. Mas a geografia não perdoa. O Afeganistão estava naturalmente na esfera de influência soviética. As reformas de Daoud geraram resistência imediata. Líderes religiosos conservadores viram as mudanças como um ataque direto aos valores islâmicos. O descontentamento cresceu nos quartéis. À primeira vista, um governo forte, mas na prática, um regime cercado por inimigos internos. Oficiais militares ficaram insatisfeitos com a gestão de Daoud. Facções dentro da elite política começaram a tramar sua queda nas sombras. O ritmo dos eventos acelerou. Em abril de 1978, o destino de Daoud Khan foi selado por uma nova revolta. Não haveria volta. 27 de abril de 1978. Nessa data, o destino de Daoud Khan foi selado. Oficiais militares ligados ao Partido Democrático Popular do Afeganistão cercaram o palácio presidencial. Tanques dispararam contra as colunas de mármore. O golpe não foi apenas político, foi um massacre. Daoud Khan não se rendeu. Ele empunhou sua arma e lutou até o fim nos corredores do palácio. Ouve-se o som de disparos contínuos. Khan foi morto a tiros enquanto tentava manter sua posição. Mas os conspiradores queriam mais. Eles executaram toda a sua família. Filhos, filhas e netos foram eliminados. O objetivo era claro: apagar qualquer linhagem que pudesse reivindicar o poder no futuro. Como um país conservador reagiria a uma revolução comunista repentina? A resposta foi o caos absoluto. O novo regime comunista declarou uma transformação radical. Eles queriam modernizar o país à força. O governo impôs o secularismo e expandiu os direitos das mulheres por decreto. Lançaram reformas agrárias e iniciativas educacionais em massa. A autoridade religiosa foi atacada frontalmente. No papel, o país avançava. Mas na prática, o Afeganistão entrava em colapso. A resistência surgiu de forma imediata. Camponeses pegaram em armas contra a coletivização de terras. Líderes religiosos denunciaram as políticas como anti-islâmicas. O que começou como protesto virou uma guerra de guerrilha. Em poucos meses, as áreas rurais estavam em chamas. O controle do governo se limitava às grandes cidades. Nur Mohammad Taraki e Hafizullah Amin tentaram manter a ordem com punho de ferro. Eles dependiam totalmente da União Soviética. Conselheiros russos ocuparam ministérios e quartéis. Moscou enviava armas, dinheiro e treinamento. Mas a insurgência crescia mais rápido que o apoio externo. No final de 1979, o Politburo soviético enfrentava um dilema. A inteligência indicava que os Estados Unidos estavam financiando os rebeldes afegãos. O Kremlin temia que o Afeganistão se tornasse um aliado do Ocidente em sua fronteira sul. A decisão foi tomada. Intervenção direta. 24 de dezembro de 1979. A União Soviética lançou a Operação Storm 333. Colunas de tanques cruzaram a fronteira. Tropas paraquedistas tomaram o aeroporto de Cabul.
Publicamente, os soviéticos alegaram que estavam protegendo o governo aliado contra terroristas. Havia, porém, um objetivo oculto e violento. Os russos não confiavam mais em Hafizullah Amin. No vídeo da época, nota-se o isolamento do líder afegão. Ele era instável e imprevisível. Os soviéticos suspeitavam que Amin estava negociando secretamente com os americanos. Para Moscou, ele era um risco de segurança. A estratégia russa exigia um substituto leal. O nome escolhido foi Babrak Karmal. Ele vivia exilado na União Soviética e era visto como um seguidor fiel das diretrizes de Moscou. Ele estava pronto para assumir o cargo de novo líder fantoche. Mas havia um obstáculo no caminho. Hafizullah Amin ainda ocupava o palácio presidencial e comandava suas próprias tropas. Os soviéticos sabiam que ele não entregaria o cargo por vontade própria. Amin precisava ser removido fisicamente. O cenário para o assassinato estava montado. 24 de dezembro de 1979. Essa foi a data final para Hafizullah Amin. O método escolhido para sua remoção não foi o exílio ou a renúncia, foi a execução. Por que Moscou decidiu eliminar seu próprio aliado? A resposta estava no céu de Cabul. Para os soviéticos, Amin havia se tornado um problema imprevisível. A solução foi militar e definitiva. Naquela noite, tropas paraquedistas da União Soviética desceram sobre a capital afegã. O alvo principal era o Palácio Taj Beg. Lá dentro, Amin estava cercado por sua família e por uma guarda pessoal de elite. No início, ele achou que os russos vinham para protegê-lo, mas o barulho dos blindados mudou tudo. Amin percebeu a verdade. Aquela não era uma força de apoio, era uma força de ocupação vinda para derrubar seu governo. Ele tentou resistir. Ele tinha guardas armados nos corredores, tinha um sistema de comunicação moderno, tinha armas automáticas à disposição. À primeira vista, ele poderia convocar reforços ou transmitir um apelo à nação. Mas, na prática, ele estava isolado. O Palácio Taj Beg tornou-se uma armadilha de concreto. As forças soviéticas superavam os defensores em número e tecnologia. O ataque foi curto, seco e esmagadoramente desigual. No quadro, tanques e veículos blindados cercam o perímetro. Ouve-se o som constante de metralhadoras pesadas perfurando as paredes. As tropas soviéticas invadiram o prédio por múltiplas direções simultaneamente. A guarda de Amin foi massacrada em minutos. Hafizullah Amin morreu no rastro dessa violência. O destino exato é alvo de versões conflitantes. Alguns relatos afirmam que ele caiu durante o tiroteio intenso. Outros dizem que ele foi capturado vivo e executado logo em seguida. A câmera registra os corredores do palácio cobertos de fumaça e sangue. Os soviéticos assumiram o controle total da informação. Detalhes foram apagados ou alterados, mas o fato central é absoluto. Amin morreu no Taj Beg como resultado direto da ação militar de Moscou. Não houve honras. O corpo foi descartado sem cerimônia. Os soviéticos proibiram qualquer tipo de funeral formal ou recuperação dos restos mortais. O objetivo era claro: eliminar qualquer símbolo que pudesse servir de foco para a resistência afegã. Mas quem era o homem que o Kremlin decidiu apagar? Hafizullah Amin nasceu em 1929, em Cabul. Ele pertencia a uma família pashtun. Sua formação foi incomum para um líder comunista. Ele estudou nos Estados Unidos e obteve um diploma pela Universidade de Columbia, em Nova York. Nos anos 50, ele viveu o cotidiano americano. Estudou educação e matemática. Essa experiência moldou seu pensamento, mas não impediu sua adesão ao marxismo. Ao retornar ao Afeganistão, ele entrou na política através do setor educacional. Amin subiu rápido, tornou-se uma das figuras centrais do Partido Democrático do Povo. Ele foi o arquiteto por trás do golpe comunista de abril de 1978. Mas isso era apenas o começo. Depois, a situação ficou pior. O poder subiu a cabeça e o apoio soviético virou uma sentença de morte. Assim, terminou sua trajetória. O Tribunal de Moscou deu a sentença e o Palácio Taj Beg foi o local do cumprimento. Hafizullah Amin alcançou o topo. Primeiro, ocupou o cargo de vice-primeiro-ministro. Depois, tornou-se o primeiro-ministro. No final de 1979, ele já era o líder supremo do Afeganistão. Ele acumulava as funções de presidente e chefe de governo. Tinha o controle total nas mãos. Mas, por que a população se voltou contra ele? A resposta é simples. Amin tentou mudar o país à força. Ele queria uma transformação radical e imediata da sociedade afegã. À primeira vista, um plano de modernização, mas na prática, um choque cultural violento.
Amin aprovou leis para expandir os direitos das mulheres e modernizar o Estado. Ao mesmo tempo, impôs a coletivização da agricultura. Ele queria o controle centralizado de toda a economia. O Estado deveria ser o dono de tudo. As tradições foram atacadas. O governo reduziu o poder das autoridades religiosas e das instituições islâmicas. A reação foi imediata e agressiva. Os camponeses boicotaram a coletivização das terras. Líderes religiosos declararam que o governo agia contra a lei islâmica. No vídeo, percebe-se o caos. O campo se tornou um campo de batalha. A insurgência armada começou a crescer em todas as províncias. Em 1979, o país estava em chamas. Grandes áreas do Afeganistão entraram em rebelião aberta contra o regime comunista. Amin era o rosto desse governo. Ele era o responsável direto pelas políticas e pela resposta militar aos rebeldes. A repressão foi brutal. O governo utilizava prisões em massa, tortura e execuções sumárias. Oponentes políticos sumiam da noite para o dia. Suspeitos de insurgência eram eliminados sem julgamento. Não há documentos que comprovem se Amin ordenou cada execução pessoalmente. Mas ele chefiava o sistema que operava dessa forma. O efeito foi o oposto do esperado. A violência do Estado alimentou a revolta. Cada execução criava novos inimigos. Cada sessão de tortura motivava mais homens a pegarem em armas. Populações neutras passaram a apoiar os insurgentes devido à truculência dos militares. O regime estava sufocando. Em dezembro de 1979, o governo de Amin controlava apenas Cabul e algumas cidades grandes. O resto do território pertencia aos rebeldes. O exército afegão estava desaparecendo. Soldados desertavam aos milhares, levando suas armas. O colapso era inevitável. Foi esse o gatilho para a União Soviética. Moscou decidiu que a intervenção militar direta era a única saída para manter o comunismo no país. 27 de dezembro de 1979. O Palácio Taj Beg foi invadido. Hafizullah Amin foi morto durante o ataque das forças especiais soviéticas. O exército soviético agiu rápido para ocupar os pontos estratégicos. Eles tomaram prédios do governo, bases militares e torres de comunicação. Babrak Karmal foi o escolhido pelos soviéticos para assumir o poder. Ele foi trazido de avião diretamente para Cabul. Em 25 de dezembro, a voz de Karmal ecoou no Rádio Nacional. Ele anunciou que agora era o novo líder do Afeganistão. Karmal culpou Amin por todos os erros, chamou o antecessor de traidor e responsável pela repressão. Ele afirmou que a entrada dos tanques soviéticos foi um pedido oficial do governo afegão. Segundo ele, o objetivo era defender o país contra interferências estrangeiras, mas a realidade era outra. No quadro, uma ocupação militar disfarçada de auxílio. A narrativa de Karmal era uma farsa completa. Amin nunca pediu aquela intervenção. Pelo contrário, Amin foi morto pelos mesmos soldados que, segundo o novo governo, vieram para ajudá-lo. Assim, terminou o governo de Amin. A guerra, porém, estava apenas começando. 27 de dezembro de 1979. A União Soviética justificou a invasão como uma resposta a forças estrangeiras que ameaçavam o Afeganistão. Mas havia uma contradição óbvia. Os próprios soviéticos eram os únicos interventores estrangeiros no território. Por que Moscou insistiu nessa narrativa? A resposta era puramente estratégica. O Kremlin precisava que a invasão parecesse legítima aos olhos do movimento comunista internacional. Eles criaram a ilusão de que o governo afegão havia solicitado ajuda. No papel, era autodeterminação. Na prática, era uma conquista imperial clássica. Babrak Karmal assumiu o cargo para vender uma nova imagem. Ele tentou parecer moderado e menos repressivo que Amin. Prometeu respeitar os valores islâmicos e revisar as leis agrícolas que revoltaram os camponeses. O novo líder garantiu que a brutalidade do regime anterior acabaria ali, mas as palavras de Karmal não mudaram os fatos. No quadro geral, o Afeganistão estava sob ocupação militar soviética. O Exército Vermelho controlava as grandes cidades e as rotas de suprimentos. Comandantes russos detinham a autoridade real. O governo local era apenas uma peça no tabuleiro de conselheiros políticos soviéticos. O Afeganistão havia se tornado efetivamente uma colônia de Moscou. A reação da população foi de hostilidade imediata. Nenhuma promessa de Karmal apagava a presença de tanques estrangeiros nas ruas. A insurgência, que já crescia sob Amin, explodiu em escala nacional. Grupos de resistência surgiram em toda a parte. Eles ficaram conhecidos como Mujahideen. Havia de tudo.
fundamentalistas islâmicos, nacionalistas e milícias tribais. Esses grupos tinham ideologias diferentes, mas um único objetivo comum. Eles queriam expulsar os invasores. Os Estados Unidos viram uma oportunidade de ouro. Era a chance de ferir o poder soviético sem um confronto direto. Washington começou a enviar toneladas de armas para a resistência. Outros países seguiram o exemplo. O Paquistão tornou-se a rota principal. Por ali, mísseis antiaéreos avançados e munições chegavam às mãos dos insurgentes. A execução de Hafizullah Amin não foi apenas uma morte, foi o fim de qualquer tentativa de comunismo afegão independente. Amin tentou governar sem se curvar totalmente a Moscou. Para os soviéticos, isso era intolerável. Eles precisavam de um subordinado, não de um aliado com vontade própria. Ao eliminar Amin, o Kremlin garantiu o controle total sobre a liderança afegã. Este evento marcou o início de um compromisso militar desastroso. A invasão mobilizou centenas de milhares de soldados soviéticos ao longo dos anos. A ocupação durou mais de uma década. O saldo final foi brutal. Mais de 1 milhão de civis afegãos morreram. 100 mil soldados soviéticos nunca voltaram para casa. Assim começou o conflito que drenaria os recursos da superpotência. 27 de dezembro de 1979. Essa data alterou o curso da Guerra Fria. O conflito no Afeganistão consumiu recursos soviéticos em uma escala massiva. Equipamentos, dinheiro e soldados foram desviados de outras prioridades estratégicas para uma guerra sem fim. Por que a invasão foi um erro fatal? A resposta é simples. O custo superou qualquer ganho político. A intervenção tornou-se impopular dentro da própria sociedade soviética. O Kremlin decidiu invadir e executar o líder Hafizullah Amin. Essa escolha gerou consequências enormes, não apenas para o Afeganistão, mas para a própria sobrevivência da União Soviética. No quadro visual, observa-se o envio constante de caixões de zinco de volta da Moscou. A aventura militar contribuiu para a exaustão econômica do país. Anos depois, esse desgaste levaria ao colapso total do sistema. A execução de Amin ocorreu quando a Guerra Fria mudava de fase. No final dos anos 70, as superpotências viviam a detente. Era um período de estabilidade relativa e negociações diplomáticas. Mas a invasão destruiu esse equilíbrio. À primeira vista, um movimento tático regional, mas na prática, o fim da diplomacia. Os Estados Unidos responderam imediatamente. O governo americano aumentou a ajuda militar aos oponentes soviéticos em todo o mundo. O presidente Jimmy Carter iniciou um programa de rearmamento em massa. O processo acelerou sob seu sucessor, Ronald Reagan. A morte de Amin enviou um sinal brutal. Ele foi executado pela potência que deveria apoiá-lo. O Kremlin demonstrou que usaria a força extrema para manter o controle sobre seus estados satélites. A mensagem para outros líderes aliados era clara. Se você perder a aprovação de Moscou ou buscar independência, você será removido e será morto. Ouve-se o som do rádio estatal emitindo avisos. Um frio percorreu toda a nosfera de influência soviética. O domínio foi reforçado através do medo e da coerção direta. Mas o controle era ilusório. Nas semanas seguintes, o Afeganistão mergulhou em uma guerra de escala inédita. A ocupação soviética enfrentou resistência feroz. Diversos grupos insurgentes surgiram para lutar. A resistência Mujahideen tornou-se a oposição principal. Na filmagem da época, nota-se combatentes em terrenos montanhosos, usando armas antigas e táticas de guerrilha. Eles não eram uma força unificada, eram grupos divididos por etnias e religiões. Alguns seguiam o fundamentalismo islâmico, outros defendiam o nacionalismo afegão. Pashtuns, tajiques e hazaras lutavam em frentes separadas, mas todos tinham um alvo comum: o invasor soviético. Os Estados Unidos e seus aliados viram a invasão como uma agressão pura. A resposta foi financeira e bélica. Washington iniciou um programa bilionário de ajuda militar para os grupos de resistência. Não havia mais caminho de volta. O deserto afegão começou a drenar o sangue do Império Soviético. 600 milhões de dólares anuais. Esse era o valor do investimento inicial dos Estados Unidos na resistência afegã. O pacote incluía fuzis, toneladas de munição, treinamento tático e dinheiro vivo. Por que a CIA escolheu o Paquistão como base? A logística era simples. Agentes americanos e a inteligência paquistanesa montaram um centro de comando para filtrar quem recebia os recursos. O ponto de virada veio com o míssil Stinger. O governo dos Estados Unidos entregou essa tecnologia avançada para combatentes em solo. No vídeo, observa-se
Um único homem com um tubo nos ombros derruba um helicóptero de milhões de dólares. Os Stingers mudaram o ritmo do conflito. Pilotos soviéticos passaram a ter medo de voar baixo. O Exército Vermelho perdeu o domínio total dos céus. A superioridade aérea russa simplesmente evaporou. A guerra tornou-se assimétrica. De um lado, os soviéticos com colunas de tanques e armas pesadas. Do outro, a resistência com o domínio total do terreno e apoio das aldeias. Nenhum dos lados conseguia um golpe final. O resultado foi um moedor de carne de 10 anos. A população civil pagou a conta mais alta. As operações soviéticas utilizavam bombardeios indiscriminados e fogo de artilharia pesada. O som das explosões era constante. Aldeias inteiras foram apagadas do mapa sob a suspeita de abrigar rebeldes. O quadro era de destruição total. Centenas de milhares de civis afegãos morreram ou foram mutilados. A fuga foi massiva. Milhões de refugiados cruzaram as fronteiras em direção ao Paquistão e ao Irã. Mas a resistência também não era pacífica. Grupos de guerrilha cometeram atrocidades contra civis que apoiavam o governo. A violência vinha de todas as direções. A execução de Hafizullah Amin no início da invasão deu o tom do que viria. O Kremlin deixou claro, usaria força bruta para manter o controle, custasse o que custasse. Mas os generais soviéticos entenderam o erro rapidamente. Invadir o Afeganistão foi fácil. Controlar o país era impossível. Os russos dominavam as grandes cidades e as estradas principais. No entanto, o interior pertencia aos rebeldes. Os combatentes operavam em bases nas montanhas. Eles atacavam os comboios russos e desapareciam nas rochas onde os tanques não podiam entrar. A resposta de Moscou foi o aumento da aposta. Mais tropas cruzaram a fronteira. Os bombardeios ficaram mais intensos. Não havia caminho de volta. 1985. Esse foi o ano em que o Kremlin percebeu o abismo. A guerra não era mais uma operação rápida. Era um dreno de sangue e dinheiro que não parava de crescer. Vilarejos inteiros foram marcados como alvos. Aviões de carga despejavam bombas sobre casas de barro. Helicópteros Mi-24 disparavam foguetes contra qualquer movimento nas montanhas. As forças soviéticas lançavam operações de varredura. Soldados entravam em cavernas e vasculhavam picos rochosos em busca de bases rebeldes. Mas nenhuma dessas estratégias funcionou. O resultado era sempre o mesmo: o vazio. Porque os soviéticos não conseguiam vencer. O exército era gigante, a tecnologia era superior, mas os insurgentes mudavam as regras do jogo a cada semana. Se os tanques avançavam, os rebeldes subiam as encostas. Se a infantaria cercava um vale, os guerrilheiros desapareciam por túneis subterrâneos. Cada tática nova de Moscou recebia uma resposta imediata e letal no terreno. O custo disparou. O conflito tornou-se um labirinto sem saída. Na metade da década de 80, analistas internacionais chegaram a uma conclusão seca. A União Soviética estava presa em uma guerra impossível de vencer. À primeira vista, uma invasão potente, mas na prática, um erro histórico repetido. O que os Estados Unidos sofreram no Vietnã estava acontecendo novamente. O cenário era diferente, mas o problema era o mesmo. População hostil, terreno impenetrável, um exército convencional tentando esmagar fantasmas. A economia soviética começou a rachar. Bilhões de rublos eram queimados no deserto afegão. Recursos que deveriam modernizar indústrias ou alimentar cidades eram desviados para munição e combustível. Prioridades militares foram deixadas de lado para sustentar um fronte que não se movia. O custo político foi ainda pior. A censura tentava esconder o que acontecia, mas as notícias chegavam. Caixões de zinco começaram a desembarcar nas cidades russas. As mães dos soldados começaram a fazer perguntas que o governo não queria responder. Nas filmagens da época, nota-se, os rostos dos soldados jovens estão marcados pelo cansaço. Não havia entusiasmo. A mídia estatal tentou controlar a narrativa. No início, as manchetes diziam que era uma intervenção necessária. O discurso oficial era salvar um governo aliado contra ameaças estrangeiras. Mas a realidade das montanhas provou que o plano era um fracasso total. Não havia margem para erro, e o erro já tinha sido cometido.